Você conhece a história do Frankenstein? É um personagem criado por Mary Shelley em 1818. Ela conta a história de um jovem chamado Victor Frankenstein. Ele era estudante de medicina e ele consegue dar vida a um ser criado com várias partes de cadáveres humanos. E para resumir a história, este ser posteriormente se volta contra o Victor e o mata. Nós estamos vendo essa história se repetindo. A única diferença é que o Victor Frankenstein, ele criou esse monstro de várias partes de cadáveres humanos. O monstro que foi criado, ele foi criado por várias entidades política, intelectual, artística, jornalística e etc. E hoje esse monstro se volta contra os seus criadores. O nome desse monstro? Alexandre de Moraes. Lá atrás, em 2022, Jair Bolsonaro já vinha falando a respeito disso. Já vinha falando sobre o autoritarismo de Alexandre de Moraes. Já vinha falando sobre as decisões monocráticas e totalmente arbitrárias, sem seguir o devido processo legal, decisões de ofício, sem ouvir o colegiado, e todo mundo se levantou contra o Bolsonaro, inclusive a classe jornalística. Todos eles se levantaram contra o Bolsonaro em favor de Alexandre de Moraes. Diziam eles estarem defendendo a democracia. Mas o que nós vemos hoje é que esse monstro ganhou superpoderes, se tornou quase que invencível e agora se volta contra aqueles que os criou. Veja que Alexandre de Moraes censurou até a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo. Essa guerra contra o Elon Musk e o Alexandre de Moraes tomando decisões totalmente fora do rito, como, por exemplo, ele puniu a Starlink por causa de questões do X, o antigo Twitter, que são duas empresas diferentes, embora o Elon Musk seja sócio em ambas, são empresas diferentes. Então ele ataca uma empresa para atingir outra, totalmente fora da normalidade. E agora, quem pode se levantar contra esse monstro? Sendo que aqueles que têm a prerrogativa de frear os desmandos do STF têm rabo preso com o STF, que é o Senado Federal. Se você se lembra, quando o Jorge Cajuru foi eleito senador, e inclusive eu votei no Jorge Cajuru, no início ele era um senador bastante combativo, aguerrido, lutando ali pelo impeachment de um outro ministro, Gilmar Mendes. E ele mesmo falava em entrevistas, e várias vezes que ele ia falar, ele falava que vários senadores iam até o gabinete dele e falavam para ele não mexer com o Gilmar Mendes, que esse homem era muito poderoso. E onde está o Jorge Cajuru hoje? Caladinho, não fala mais em impeachment de ministro. Então, alguma coisa aconteceu nos bastidores que fez o Jorge Cajuru ficar quietinho, pianinho. Então, o Senado está de cócoras, está de mãos e pés atados, porque a grande maioria tem rabo preso, tem ações contra eles que estão engavetadas lá no Senado, lá no STF. Então fica aquele joguinho, você não mexe comigo, eu não mexo com você e tá tudo certo. Então Alexandre de Moraes pode fazer o que quiser, que ninguém pode fazer nada contra ele. E todos aqueles que ousam se levantar contra o Alexandre de Moraes são perseguidos. Inclusive, até um assessor agora do Alexandre de Moraes já está na lista de inimigos desse ditador. A história se repete. Criamos um monstro e esse monstro se voltou contra nós.